Salve, salve família vascaína, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago e estou aqui para gravar mais um vídeo com os meus amigos Gustavo e Berbert para os canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco. E bom, muito se comenta, temos diversas opiniões aí, mas muito se comenta sobre esse Vasco de 2025 ser um dos melhores elencos do Vasco ali nesses últimos 15 anos. Então, a gente montou uma tier list aqui para realmente ver aí no papel e na discussão, nos debates, no futebol jogado, se realmente esse elenco do Vasco de 2025 chega bem comparado aos outros, aí para a gente ter esse nível de comparação. O Vasco vai jogar 3 competições durante o ano, temos muitos elencos aqui que não jogaram tantas competições assim, tiveram resultados um pouquinho controversos, mas enfim, vale a pena a gente discutir isso aí durante o vídeo. E, bom, queria que vocês se apresentassem aí para a gente começar essa discussão maravilhosa sobre esses elencos. Fala, rapaziada. Você começou falando do elenco de 2025. A gente vai debater aí, eu acho que o 25 vai ser o último a gente avaliar, né? A gente vai fazer uma projeção, né? Desse elenco é o único que a gente não viu. E aí 2025 parte muito do papel, né? A gente sabe que um time de futebol passa muito pelo que entrega dentro de campo, entrosamento, a própria parte do treinador, que é algo muito importante. Mas eu concordo com você, eu acho que em opções de elenco, comparado aos últimos anos, 2025 começa de uma forma superior. Agora resta a gente saber se o Carille vai conseguir transformar esses jogadores de qualidade que o elenco do Vasco tem e fazer esse time jogar bola, né? Ainda não vimos, né? A gente tanto debateu aqui que no Campeonato Carioca não foi mostrado muita coisa, mas eu enxergo potencial nesse elenco. Campeonato Carioca é aquilo, né? Temos elencos aqui que já jogaram bem o Carioca e fizeram um ano ruim, e temos elencos que fizeram um Carioca ruim e fizeram o resto de ano bom. O que você espera aí, Berbert, de revisitar essas lendas que passaram pelo Vasco? Fala, rapaziada, um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando, né? Dependendo do horário do dia, então bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha esse vídeo, né? Sempre com uma tier listzinha, tem que ter uma polêmicazinha para chamar, né, a galera, a audiência. Então, assim, como os amigos falaram, na teoria, né, sempre aquela eterna discussão, né, aquela teoria, o que é o potencial e o que realmente o time vai conseguir entregar. Em algumas situações se espera muito pouco e se surpreende, né, e algumas vezes também se espera muito de um time, né, por reforçar e tal, não perder tantas peças importantes, só que acaba não entregando realmente aquilo ali que se tinha a expectativa. Em 2025, né, principalmente o gancho desse vídeo, a questão da estreia no Campeonato Brasileiro, né, que acho que continua sendo ali o principal objetivo do Vasco. É claro que no ano passado conseguiu retornar a uma competição sul-americana, mas acho que o Campeonato Brasileiro em si continua sendo a prioridade do Vasco da Gama. Mas, assim, eu acho que melhorou muito a questão de opções, né? Principalmente no meio de campo. Claro que ainda tem algumas lacunas, né? Mas o Carille, até o momento, na minha visão, não conseguiu extrair o máximo desse time, né? Até porque foi só até o momento o Campeonato Carioca. Mas, na minha visão, o time poderia estar jogando muito mais do que já apresentou até aqui, né? Até um padrão tático, né? Uma variedade de jogadas, tudo bem, né? Aquele velho tema. A gente também tem que considerar que não tinha os pontas, né? Que são essenciais para o estilo de jogo dele, mas, na minha visão, o time poderia já ter apresentado uma evolução, esse padrão tático e até mesmo uma variedade de jogadas que o Vasco sempre, desde 2023, pelo menos ali ainda com o Barbieri, refém da mesma jogada, né? De cruzar para a área, você não vê tanto uma tabela, uma aproximação, uma finalização de fora da área, mas ali jogando pelo meio. Mas vamos seguir aí para ver, ver qual vai ser o consenso da galera aqui, né? Dessa trinca com relação aos elencos de 2010 até 2025. Então, beleza, vamos já começar com o elenco de 2010. Já já a gente fala de 2025 e afins. Vamos pegar primeiro esse time aqui de 2010, que digamos que foi a base do time de 2011 ali, subiu da Série B, o que, assim, nem todo time consegue. A gente já viu o Vasco, inclusive, nessa gangorra de subir e no ano seguinte ter problemas para se manter na elite do futebol brasileiro, e depois da primeira queda fica uma sensação ainda mais
duvidosa, né? Será que esse elenco vai conseguir trazer aquela grandeza que o Vasco sempre teve? E assim, isso também é uma pressão muito grande. Eu acho que é um elenco que conseguiu, de certa forma, corresponder, fez um campeonato brasileiro correto em relação à colocação. Honesto, né? Honesto, bem honesto. E queria saber a opinião de vocês, porque, como eu disse, é a base de 2011 e tem o seu mérito, não? Tem gestão e tudo mais. E aí, Eu acho Gustavo? que ele falando um pouco sobre as nossas categorias, né? Unânime, bom time, mediano, fraco e horrível. Eu acho que 2010 se encaixa perfeitamente no mediano, cara. Porque eu acho que foi uma temporada assim, como você disse, foi o primeiro ano que o Vasco voltava de uma Série B em sua história. Então tinha todo aquele medo do que poderia acontecer. O Vasco fez um campeonato brasileiro regular, assim. Eu lembro que era uma equipe que oscilava muito. Tinha momentos que poderia brigar por coisas superiores, mas era uma equipe que empatava muito. É até curioso, no Campeonato Brasileiro o Vasco empatou 16 vezes. É um número absurdo, assim. Pesa muito, Mas né? tinha bons jogadores, como você disse. Tinha alguns jogadores que no ano de 2011 melhoraram muito. Já tinha Éder Luiz, já tinha Dedé evoluindo. Tinha Carlos Alberto ainda como principal nome. Trouxe o Dodô, lembro Zé Roberto Cachaça, né? Ainda tinha tivemos um pouquinho do Coutinho ali, muito novo. Acho que é um time que se encaixa perfeitamente ali no mediano. Qual a sua opinião, Berbert? O que você acha desse Vasco de 2010? Cara, eu concordo que foi um time mediano, né, na questão de que conseguiu entregar o que se esperava, né? Como o Gustavo falou muito bem, foi um time ali que retornou depois da primeira vez que o Vasco foi rebaixado, né? Felizmente, esses tempos sombrios aí. Então, se esperava que retornando ali, depois de, teoricamente, fazer uma Série B muito tranquila, né? Absoluta, sendo campeão e tal. Se esperava que o Vasco, pelo menos no Campeonato Brasileiro, não sofresse tanto. E que, no geral, foi o que aconteceu, né? Com relação, olhando ali a posição da tabela, né? Realmente ali no meio mesmo, né? 11º na troca, né? Da primeira para a segunda parte da tabela. Então, cara, eu vejo realmente como um time mediano, concordo com o Gustavo. Enfim, cara, acho que é isso, de forma geral, como você também citou muito bem, era a base, né, para o time que acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Então, é isso, vejo como mediano, né? Também alguns atletas realmente que melhoraram o seu desempenho com relação a treinador em si, né? E você vê a importância de você ter um treinador, né? Você conseguir manter, ter um bom planejamento, exatamente contratando um profissional qualificado, né, capacitado, porque em 2010, por exemplo, o Vasco teve 3 treinadores, né? Então, com certeza isso também influenciou bastante no desempenho, né? Porque fica complicado. Cada vez você tem um treinador, normalmente com ideias, né, metodologias diferentes do jogador conseguir assimilar, porque, enfim, é uma mudança muito brusca na maioria das vezes, né? Então, vejo como mediano esse time de 2010. Então, beleza, Vasco de 2010, né, o primeiro ali, abre a categoria mediana. E assim, tem uma coisa também que o Berbert comentou: se a gente for pegar o tanto que o Vasco trocou de treinador durante esses 15 anos, Jesus Cristo, vai ter nome aqui até não acabar mais. E agora vamos para os tempos de ouro desses últimos 15 anos ali. Acho que dá para falar dessa forma. 2011, cara, 2011, Trem-Bala da Colina, é a Copa do Brasil, não fez um começo de ano bom, mas chegaram peças ali fundamentais como o Diego Souza. Eu lembro até hoje da estreia dele jogando contra o Botafogo. Então, assim, marcante demais. Eu acho que aqui é unânime, não? Não Para tem vocês? dúvida. Não tem Tu dúvidas, falou do né? Diego, né? Tem o Alexandre, que é um jogador que a torcida reclamava um pouco naquela época, né? Hoje o Alexandre ia ajudar demais, né? E eu lembro que ele Porra! chegou no Vasco na coletiva e ele falava que veio para ganhar títulos. E aí teve um frisson ali na sala de imprensa porque o Vasco naquela oportunidade não era um favorito a ganhar títulos. É um time que encaixou, né? A gente pode falar, encaixou. Encaixou o Ricardo Gomes, o Dedé num nível absurdo, o Diego jogando muita bola, Felipe contribuindo. Depois chegou o Juninho, que também contribuiu. Era um time muito forte, de verdade, assim. Mas acho que é difícil a gente falar de sorte no futebol brasileiro, né? Mas foi, cara, foi encaixando as peças assim. Não foi um planejamento maravilhoso no ano de 2011, né? Mas as coisas foram dando certo, né? E aí eu acho que sem dúvida entra na unanimidade. Não, o salto do jogador do Dedé é uma coisa inacreditável, assim. Eu lembro que quando ele começou, cara,
Eu tinha minhas dúvidas em relação ao Dedé, mas virou um dos jogadores assim mais absurdos que eu já vi jogar nesse meio tempo. Foi simplesmente fenomenal. E aí, Berbert? Alguma Cara, observação? então, o Alexandre, né, acabou sendo visionário no começo, né? Teve uma certa ironia com ele. E, cara, para você ver que, assim, o futebol, ele não tem uma fórmula exata, né? Ah, não, você tem que ir por ali e aquela ali é a fórmula do sucesso e só aquilo ali. Não, o Vasco começou muito mal, né? O Campeonato Carioca de 2011, como a gente estava conversando aqui, né? Acabou perdendo para o Nova Iguaçu, na época, acho que do William Barbie, até do Cortez, se não me falha a memória. Então, aí depois o Vasco mudou, né? Teve algumas mudanças que deram certo, né? Surtiram efeito, novamente, um bom trabalho, né? Você ter um bom planejamento, conseguir ter autocrítica quando as coisas também estão dando errado e fez uma troca correta, né? Com a chegada ali do Ricardo Gomes, que não vinha bem no São Paulo naquele período. Então, acho que com certeza 2011 é unânime, porque, assim, acho que o time foi sendo construído no decorrer da temporada e, como o Gustavo falou muito bem, encaixou, né? Cara, eu penso o seguinte, eu acho que a sorte é um elemento muito importante e acompanha quem é competente, né? Quem faz um bom trabalho. Eu acho que, no geral, em todas as áreas, assim, profissionais, então, se você é competente, se você faz bem o seu trabalho, você também ali tem o mérito da sorte ao seu lado. Mas acho que é unânime também na questão de expectativa e de entrega, porque como foi o time sendo reconstruído, né, montado durante a temporada ali pelo esqueci agora o nome do dirigente, né? Que está até na seleção brasileira Rodrigo agora, o Caetano. Rodrigo Caetano, exatamente, o Rodrigo Caetano. Ele foi sendo montado, né, com oportunidades de mercado, segundo foi dito, né? Na época, o Diego Souza não estava sendo aproveitado no Atlético Mineiro, aliás, e arrebentou depois com a camisa do Vasco, né? Depois ele até veio admitir que é torcedor do Vasco, né? De coração, então acabou jogando pelo time dele, né? Em que ele mais se identificava. Um cara que defendeu muitos times em sua trajetória profissional, mas vejo assim, cara, acho que é um time que entregou muito mais do que se esperava, principalmente com o título da Copa do Brasil e o vice-brasileiro. Tem o seu mérito, e eu queria fazer uma pergunta para vocês antes da gente seguir aqui e colocar esse Vasco de 2011 no unânime. Na categoria unânime, teremos só um time? Eu acho que 2011 é muito descolado dos outros. Sim. Cara, porque para mim 2012 eu gostava mais do time de 2012. Não acho. Eu acho que é um time que perdeu peças. A gente lembra ao longo de 2011, o Anderson Martins já saiu e aquilo fez uma baita diferença pro decorrer do ano, né? O Vasco tinha uma grande dificuldade na lateral esquerda também. Eu acho que 2012 foram formando lacunas. E como a gente disse, esse time do Vasco foi montado assim, mais no encaixe, né? E o Vasco não era um time rico assim. Eu acho que a questão financeira pesou muito pro ano de 2012. Sim. A gente lembra que ao longo acabou da temporada... atrapalhando, prejudicando. Sim, ao longo da temporada a gente perdeu jogadores. O Rômulo, que era uma peça importante, saiu durante 2012. O próprio Alan, que atuava tanto de lateral direito como de volante, saiu ao longo da temporada. O próprio Diego, eu acho que termina 2012, ele já tinha saído do Vasco. Então o Vasco foi perdendo peças importantes ao longo do ano. Se não me engano. Então, o Vasco termina o brasileiro em 5º colocado em 2012. Mas tinha potencial para mais. Se não tivesse perdido essas peças, se tivesse um planejamento financeiro melhor e conseguisse manter o time, poderia ter terminado numa colocação melhor. Mas já adiantando, eu coloco 2012 como bom time. Ok, concordo então 2011 completamente. assim. É porque, cara, eu tenho uma impressão que 2012, em relação a resultados, tiveram resultados muito marcantes na minha cabeça, onde o que aquele time jogou me encantou muito. A gente teve o jogo contra o Universitário do Peru, foi em 2012, se eu não me engano. Sim. A Aurora foi em 2012. Então, assim, para mim, diversos jogos, assim, ver o Juninho jogar com a camisa do Vasco, onde, assim, para mim, na volta dele, né, obviamente, o ano que ele melhor jogou foi 2012. Então, assim, até porque acho que foi a maior amostragem dele desde que ele voltou, né? Então, isso para mim me encantava muito. O Juninho é meu maior ídolo na história do futebol e, consequentemente, do Vasco. Então, isso me pegava muito ver Felipe e Juninho jogando juntos. Pô, tem uma atuação no Morumbi deles dois. Se eu não me engano, não lembro se o Juninho jogou esse jogo, mas o Felipe faz um golaço que ele faz até o João Sorrisão. Esse jogo muito marcado na minha memória. Para mim, esse Vasco de 2012 jogava por música, mas... Contra o Bahia também, pô. Contra o Bahia também o Felipe jogou muito. Ele e o Diego Souza.
Não sei Tem se gol de foi falta na no Juninho Fonte nesse, eu Nova acho. já, Eu acho que não era Fonte Nova não ainda, não. lembro. Ou Eu se acho que era o eles estavam em outro Pituaçu, não, estádio. não lembro. Não sei se era o Cara, Pituaçu, se era a Fonte Nova. vale lembrar que ali no começo dos anos 2010, o calendário era diferente de hoje, né? A Libertadores e a Copa do Brasil eram só no primeiro semestre, né? E acabava que no segundo semestre era só brasileiro. E eu acho que a questão do Vasco de 2012 é que perdeu peças para esse segundo semestre. O primeiro semestre de 2012 continua com um nível muito bom. O Vasco tranquilamente conseguiria ter sido campeão daquela Libertadores, né? Muito se fala daquele gol do Diego Souza. O Vasco poderia ter sido campeão daquela Libertadores. Mas acho que a partir do segundo semestre o nível cai com a saída de jogadores importantes. É complicado, realmente. Também, cara, outra. Se eu não aquele jogo do Dedé contra o Wagner Love também é 2012, né? Aquele Acredito que que ele seja. O anula, Carioca, que ele É. anula no antigo esse jogo Engenhão, também, foi esse 2002 jogo também. também é maravilhoso e tem memórias incríveis. Todos nós, É né? bom. Mas tudo bem. 2012. Esse segundo semestre puniu 2012, né? Que Sim. pena, uma pena. E agora a gente comentou sobre esses anos dourados. Abrimos 3 categorias com 3 elencos diferentes. Temos 2011 no Unânime, nosso último título nacional com a Copa do Brasil. 2012, um bom ano, mas nada absurdo como foi 2011, ainda mais com um elenco abaixo que não, no caso, né, se a gente for botar no papel, não renderia tanto. E 2010 com mediano, acho que agora a gente vai abrir as 2 últimas categorias ali, vamos discutir isso. 2013, cara. Segunda Cara, queda. Antes de você começar, eu quero perguntar um negócio. É que a gente chegou a um consenso. O horrível só vai ter um ou vai poder colocar mais time? Porque se puder colocar mais time, aí. Cara, eu acho que merece 2. Esse aqui. Tá. Então já tem É, os dois no horrível. porque acho cara, que não tem como, cara. Acho que não tem como. é muito triste essa situação, né, do Vasco nos últimos anos. Mas eu ia sugerir da gente aumentar uma categoria para tipo o pior. Porque, por exemplo, esse Vasco de 2013 a gente vai debater se é o pior ou não. Mas, cara, ele não consegue ficar numa categoria chamada fraco. Não dá. Esse time não pode. Aí a gente debate se vai criar uma pro o pior, deixa o horrível, bota vários no horrível. Por mim, Tá. pode colocar aí o pior, sem problema. Acho que pode ser o contraponto, no caso, contraponto contraditório ao unânime, né? Então, sim, sem Ah, problema. que situação. Acho que é Certo. válida. Ó, Ok. vou iniciar o debate aqui, que a gente estava comentando em off, né? O debate se 2013 era o pior time do Vasco desses últimos anos, assim. E aí eu vou adiantar que, para mim, o pior é 2021. Não tem discussão, mas 2013 era muito fraco. Era um time que tinha muitas dificuldades em relação ao goleiro. Eu acho que caiu principalmente por esse fator, assim, o Vasco caiu por poucos pontos ali, acho que 2 pontos, não sei. Ainda teve toda aquela questão de perda de pontos, né? Nem pro Vasco ficar ali em 17º, né? Porque senão tinha se livrado. Foi um ano Mas era um time complicado. que tinha muita dificuldade na zaga também. Eu lembro do Cris, que era um zagueiro renomado, voltou pro Vasco jogando muito mal. Ney. Tinha Ney, o Ney caraca, também. Yotun, eram jogadores que atuaram muito mal com a camisa do Vasco. Mas em Pô, contraponto, a gente já tinha citado assim, o Marlone surgiu bem, ajudava a equipe. O próprio Juninho, assim, tinha muitas dificuldades de lesão, mas, pô, a gente tinha um Juninho no time. Tinha um André Balada, que por mais de criticado, fez alguns gols, assim, no Campeonato Brasileiro. Eu lembro de ter marcado um número legal de gols. Mas é um time que tem que ficar ali no horrível, cara. É muito fraco. É. concordo. E a questão de expectativa, né? Porque, como você falou, do próprio Cris, ele voltando da Europa, né? Muito tempo no Lyon e tal, poxa, diversas falhas. O próprio Ney, né? Que tinha ido bem no Internacional, acabou saindo, o Vasco conseguiu contratar. Então, se esperava bastante do Ney, né? Então, assim, acho que. E além, é claro, dos goleiros, né? Que era Diogo Silva, pô, dá até a dor na espinha, o Vascaíno, quando escuta esse nome aí. Esses nomes, né? Diogo Silva, Michel Alves, Alessandro e Michel essa Alves, trinca de exatamente. goleiros. Nossa senhora. Putz, Cara, trinca do medo, mas acho que seria horrível também. caiu naquela bola de neve do segundo semestre de 2012, né? As coisas complicaram muito financeiramente e a gente sabe no que isso acarretou. Então, abrindo ali a categoria horrível, prateleira horrível, Vasco de 2013. E aí temos o Vasco de 2014, Série B. Temos também, acho que esse ano, aquela final daquele Campeonato Carioca extremamente marcante, onde o Douglas cobra aquela falta magistral e ela não entrou, né? Então, assim,
opiniões. Quem abre a discussão sobre o Vasco de 2014? Eu acho que foi mediano, cara. Porque conseguiu o que se esperava, né? Acho que. E até foi até um pouco acima, né? Porque assim, acabou chegando na final do Carioca, mesmo na Série B. Então, se esperava, claro, que acho que talvez Fluminense e Botafogo chegassem, mas o Vasco é quem chegou na final. Então, colocaria mediano e porque cumpriu o seu objetivo, né? Que era subir para a Série A. Tudo bem que bem contestável, né? Porque de todas as Série Bs, a única que o Vasco foi absoluto foi realmente em 2009, né? Então, acho que um mediano colocaria ali 2014. Eu acho que tu vai ter que desempatar, Thiago. Porque eu colocaria no fraco, cara. Por mais que tenha conseguido a missão do acesso, né? Chegou a uma final. Deveria ter sido campeão carioca, né? A gente sabe toda a situação que aconteceu. Mas, cara, foi um time que teve muita dificuldade na Série B. A gente lembra, subiu em terceiro, né? Era Subiu em um time terceiro. que tem Isso. muitos jogos ruins marcantes. Eu lembro, não sei se vocês têm essa memória, que eram O jogo jogos decisivo acho que transmitidos. foi contra o Ceará, não é? No Maracanã. Não, esse aí é 2016. O Vasco em Isso, 2014 verdade. subiu contra o Icasa também no Maracanã. Verdade, E verdade. eu Casa, lembro que foi uma Série B que tinha jogo na Rede TV. Eu lembro muito do Silvio Luiz narrando os jogos do Vasco. O Silvio Luiz já coroa. E era muito jogo ruim, muito jogo ruim. Você comentou sobre o empate. O Vasco empatou esse campeonato brasileiro 15 vezes. Caraca, é muito empate também. Muito empate. O Vasco perdeu em São Januário, se eu não me engano, em São Januário, ou foi na ressacada, pro Avaí de 5-0 aquele ano. Foi nesse ano? Foi esse ano. Então, o Vasco tomou um 5-0 também dentro de São Januário. Sonoro. Não lembro qual foi o ano. Eu acho que foi pro Avaí. O Vasco teve um expulso, 2014. Assim, é um trauma muito grande. São aqueles baques que você toma e fica o final de semana inteiro se 2014 mesmo. Se perguntando por que aquilo aconteceu logo com você, com o time que você torce. Cara, eu acho que isso pesa muito a favor e eu vou acompanhar o Gustavo nessa aqui. Acho que o Vasco de 2014 é fraco. Esse foi um trauma muito grande na minha vida, se tomar 5-0 do Avaí. Talvez tenha sido o primeiro dentro de São Januário que eu me lembre assim, de muito forte. E temos logo ali o Vasco subiu, cumpriu com seu objetivo de retornar à elite do futebol brasileiro, a Série A, e foi campeão carioca. O Vasco de 2015, Eurico Miranda de volta, o respeito voltou. E aí, rapaziada? Cara, esse ano de 2015 é muito bizarro, cara. Porque a gente fala dessa diferença de primeiro e segundo semestre. Eu encaixaria o time do primeiro semestre ali brigando para ser o pior ali, na categoria do horrível. Eu lembro que era um time que ficou muito tempo com 13 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Era um time muito ruim. Por mais que tenha sido campeão carioca com o Doriva, chegou no Campeonato Brasileiro muito mal. Eu lembro que o Celso Roth passou também pelo Vasco. Esse ano de 2015, no primeiro semestre, foi assombroso. Mas a partir do segundo semestre, quando chega Nenê, né? Chega Andrezinho também, o time dá uma encaixada, o Júlio César também, lateral, chega. O time fica um time mais experiente. Eu acho que aquele time que fez um segundo turno muito bom, assim, é porque a gente às vezes não valoriza esse segundo turno pelo resultado final, mas tem que lembrar o que era aquele primeiro turno. Eu acho que o time do segundo turno poderia até se encaixar num bom time, entendeu? Mas aí fica, pelo resultado de ter caído, eu encaixo no fraco também. Aí, sim, concordo completamente, cara, porque foram 2 pontos, né, 2 turnos completamente diferentes, né? Então, eu concordo. É aquilo, cara. Se tivesse feito essas mudanças, né, um pouco antes, talvez salvaria. Acho que foi em 2015 também, não lembro exatamente, que teve aquele jogo contra o Curitiba, no Maracanã, que, pô, era decisivo, se não me falha a memória, né? E aí, pô, o Jomar, o zagueiro, acabou entregando uma bola, passocando pro atacante do Curitiba. Foi 1-0 Curitiba no finalzinho, aquele jogo melancólico, assim, que, pô, enfim. Que ali, pô, bate a cartilha de time rebaixado, sabe? Infelizmente, aquilo ali. Eu lembro que aquele dia eu fiquei com uma revolta, fiquei agoniado. Mas, enfim, na época eu lembro, cara, quando o Vasco anunciou a chegada do Nenê, ninguém acreditava, ficou impactado, né? Porque, poxa, Nenê, muito bem no PSG e tal, tava na Arábia, passou pelo West Ham também. E o Andrezinho também naquela história do Ronaldinho, 90% fechado. E aí o Eurico, na entrevista coletiva, né, falando,
tipo assim, azar do Ronaldinho que ele não vai jogar com o Andrezinho, né? E aí o Eurico acabou sendo visionário nessa, pô. O Andrezinho comeu a bola com a camisa do Vasco, né? Ele jogou pelos 3 ali. Eu não lembro direito do Andrezinho no Flamengo, mas, pô, foi uma passagem muito marcante pelo Vasco. Então, uma das principais da carreira dele, talvez ali empatado com a camisa do Flamengo, né? Mas não se compara ao que ele jogou do Internacional, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que ficaria como fraco ali, no geral, você olhando todo o conjunto da obra, né? Se fosse só olhar, acho que só o primeiro turno realmente seria o pior, ou se encaixaria ali no horrível, e se fosse só o segundo turno mesmo, que o Vasco teve uma arrancada assim espetacular, né? Seria um bom time. Mas, para fazer ali o balanço, né? Acho que ficaria no fraco também, assim como o Gustavo falou. A gente pode dividir esse ano entre o pré-nenê e reforços e depois o que aconteceu foi, cara, Cristo depois de Cristo. Exatamente, cara, teve o jogo contra o Palmeiras no Allianz, cara, o Nenê só faltou fazer chover aquele jogo, aquilo foi sensacional, mas o primeiro semestre pesa bastante. Esse ano também foi um ano marcante para o Eurico, diversas falas marcantes, ele gostava disso, mas não tem muito para onde fugir. Vasco de 2015 é um time fraco. E agora, o time bicampeão carioca, Vasco de 2016, dessa vez com o Jorginho, Nenê já estabelecido no elenco, mas na Série B. Temos agora que segurar essa bronca aí. E quem abre? O Gustavão vai comentar sobre esse Vasco de 2016? É difícil avaliar 2016, né? Eu tô em dúvida se entra num mediano ou num fraco. Porque, como você disse, o Vasco foi campeão carioca, manteve a base daquele segundo semestre de 2015, né? Mas mostrou como era um time envelhecido, né? Porque foi perdendo força ao longo da competição. Eu lembro que ali ficou quase que o primeiro turno ali, boa parte do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, assim, invicto. Eu acho que o Vasco chegou à maior sequência sem derrotas. Teve algo assim. Mas é um time que perdeu muita força no segundo semestre. Ali na reta final, o Vasco perigou para ficar fora da zona de classificação, não conseguiu acesso, Subiu em terceiro. Então, teve o jogo do Balotelli, marcante, assim, contra o Ceará. Eu acho que, fazendo a média também, que o Vasco teve um primeiro semestre tranquilo e um segundo semestre muito turbulento, onde a idade pesou, eu acredito. A gente lembra também que o Douglas Luiz subiu muito bem naquela Série B, né? O Douglas ajudou naquele time. Eu colocaria também no fraco. Meteu um golaço em São Januário, se não me engano, foi contra o CRB. Eu lembro desse jogo contra o Ceará, pô. Eu tava no Maracanã e a torcida no final gritando e tuando, né? Porque, poxa, o time não tinha força naquele jogo era para conseguir. Oeste. Era o Oeste? Eu tava nesse jogo. Era o Oeste, verdade. Porque o Vasco não tinha força, né? E aí entrou o Balotelli, né? E o próprio Éder Luiz também jogando a fumaça no jogo. E aí o Vasco conseguiu ir bem, né? O Ceará saiu na frente e o Vasco no finalzinho ali na reta final conseguiu virar o jogo. Então, acho também, colocaria como entre fraco, mediano ali, mas acho que se encaixaria melhor como fraco, na minha visão. É um ano complicado. Tivemos essa questão em que a gente viveu a gente viveu algumas vezes essa coisa de esse perigo de acabar não subindo, acabar caindo. Então, assim, o mais recente agora é de 2023. Mas, assim, eu acho que o Vasco de 2016 ainda é um elenco fraco, cara. Essa é a minha opinião. A gente tem algumas não, a gente tem a revelação do ano, né, que é o Douglas Luiz, um jogador que virou jogador de Europa, virou um baita jogador de seleção brasileira, mas ainda assim temos esses fatores que pesam. Subir em terceiro nunca é legal, então, enfim, eu acho que o Vasco de 2016 fica como fraco, na minha opinião. E agora talvez tenhamos aí o melhor elenco da gestão Eurico desde que voltou, e um Vasco que pegou Libertadores também depois de um tempo, desde 2012, ainda não tinha voltado às competições internacionais, principalmente a Libertadores, e voltou em 2017 com o Zé Ricardo no comando ali, né, naquele finalzinho, Paulinho, uma revelação muito jovem. Bom, foi um bom ano, né, rapaziada? Foi um bom ano. Sim. Acima das expectativas. Sim. E aí, Com Gustavo, certeza. você tem mais um comentário
desse time de 2017? Algum jogo marcante? Cara, eu coloco como um bom time. Você citou o Paulinho subiu ajudando muito, assim. Eu acho que o Paulinho dos últimos anos foi o cara que mais chamou a atenção da base, né? Assim, de questão de subir e não ter esse peso, Era ele, cara. e o Guilherme Costa. O que os dois jogaram contra o Atlético Mineiro no Independência, meu amigo, 2 gols do Paulinho. É isso. Jogaço mesmo. O Guilherme acabou não virando, né? Inclusive já encontrei ele algumas vezes em São Januário. O cara que, jogou no profissional, né? Ele passa totalmente despercebido, pouca gente reconhece ele quando ele tá em São Januário, aliás. Doideira. Cara, o Paulinho subiu sem peso nenhum, assim, não, parecia que já era um cara experiente, jogando muita bola. E novíssimo, né? Novíssimo, Sim, não tinha só 18 17 anos. anos. 17 anos. 17. E o Pikachu é um ano que o Pikachu começa a evoluir. Eu acho que o auge do Pikachu vai ser na temporada seguinte, mas em 2017 ele já contribui muito. Tem o Andrés Rios, né, que era um cara que a torcida não morria de amores, mas eu acho que era um cara Subvalorizado. Mas tinha um pivôzão. acho Pivôzão que bom. contribuía. Subvalorizado, tá? Eu sou defensor de André Rios. E tu tá falando aí que ele fazia um pivô, só que ele não era centroavante. Ele era ponta quando ele chegou no Vasco. E também tinha o Luiz Fabiano no primeiro semestre, assim, chegou fazendo gol, assim. Acho que a questão dele foi muito expectativa. Infelizmente. Decepcionante, mas acho que ele contribuiu quando ele conseguiu estar em campo. O Anderson Martins jogou muito bem nessa volta. Acho que é um time que se encaixa no bom time. Cara, a gente teve uma zaga, Breno e Anderson Martins. O Breno chegou no Vasco e jogou bem, foi capitão durante alguns jogos. A gente teve ali o início, podemos dizer assim, o início do fim daquela primeira relação entre Vasco e Nenê. A gente teve o Milton Mendes como treinador e o Nenê foi barrado, ele não era muito fã do Nenê assim. Rodrigo também teve problema com o Rodrigo. Exato. Ele jogou contra a Ponte Preta no final do jogo, que o Milton Mendes foi falar alguma coisa para ele empurrou o Fluminense. Verdade. A gente teve o jogo contra o Fluminense, que o Nenê entra no segundo tempo, faz o gol da virada. Eu tava em São Januário esse dia. Esse jogo é pica. Esse jogo é absurdo. O jogo do Manga drone, Escobar. né? Manga Escobar. Não, esse aí eu não tava não, mas eu vim de casa, mas a torcida tava ali esse atrás jogo foi, do gol, foi ali. absurdo. Que loucura. Esse jogo foi o jogo do drone. O Vasco fez questão de recepcionar o Fluminense de uma maneira diferente ali nos visitantes. Então, foi um ano assim que dá para guardar algumas memórias boas. O Matheus Vital surgiu como um dos reservas ali na meia. Matheus Pet na época, eu lembro muito bem. Teve o jogo contra isso aí, o Nenê já tinha reassumido ali digamos assim, a titularidade da meia. E o jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, do gol de falta do Nenê. 2017. Foi 2017. Sim, do Evander. O golaço do Evander também. O golaço do Evander. Então, temos algumas boas memórias desse time. Com loucura. Esse jogo também, o último contra a Ponte Preta também, que o Vasco confirmou, né? O Flamengo acho que acabou ganhando. Foi maneiraço. Eu lembro do Danilo. O Danilo lá, o lateral que depois veio jogar no Vasco, estava na Ponte Preta na época. Danilo Barcelos. Que ainda jogou por Botafogo e Fluminense depois. Ele falando, né, de como foi chegar em São Januário nesse dia. Acho que eu só vi algo próximo disso nos últimos anos, da questão de confirmar. Mano, tinha muita gente em São Januário esse dia, que isso. Algo próximo a isso na semifinal da Copa do Brasil. Tinha muita gente, um clima de festa já. Eu lembro que aqui muita gente, muitos amigos foram juntos pro jogo, de ônibus. Foi coisa linda essa época. Saudades, inclusive, que acho que foi o primeiro ano da galera aqui da minha área junto, sabe? Indo pro jogo junto e tal. A estreia, inclusive, foi contra o Bahia. A gente ganhou em São Januário. O Armeiro foi expulso também. Então eu tenho essas memórias. Eu tava nesse jogo também. Acho que ele fez gol. Eu tava. Teve o gol do Kelvin, não foi esse jogo? Não lembro. Eu lembro do Kelvin. Eu gostava do Kelvin. Mais ou menos. Enfim, cara. Hoje eu não era muito fã, não tem espaço no Volta Redonda, mano. Pois é. E jogou por Palmeiras, jogou por São Paulo também, né? Foi uma briga assim de peso na época, né? Para pegá-lo ali do Porto, né? Ele que na época acabou marcando o gol do título do Porto. Enfim. Mas, cara, acho que foi um time acima das expectativas, né? Do que se esperava, que conseguiu realmente
um objetivo ali, um resultado acima, né? E, poxa, na época quem era o diretor de futebol era o filho do Eurico Miranda, o Euriquinho. Então, vale também o mérito, né, pelo trabalho do Euriquinho como diretor de futebol. E aí, entrando em 2018, ano de Libertadores, o Vasco troca de fornecedor de material esportivo, a Umbro sai, a gente tem a camisa tampão da Diadora, o Nenê sai do Vasco, vai para o São Paulo, Pikachu, eu acho que assume essa responsabilidade de ser o cara protagonista do time, pelo menos até um certo período, depois ele chega a dividir esse espaço com o Maxi, né? Então, que foi muito importante, mas o fato é que a gente faz um início de ano muito fraco, né, cara? Na verdade, assim, a nossa pré-Libertadores é aquela pré-Libertadores da ilusão, né? Do Evander, camisa 10. Será que ele vai conseguir assumir essa responsabilidade? E aí a gente acaba caindo num sorteio muito ingrato, porque a gente cai num grupo muito difícil, cara. Racing de Lautaro Martínez talvez tenha sido, não sei, né? Porque o Racing agora ganhou a Sula, mas era um timaço. Lisandro Lopes de centroavante, o Lautaro comendo a bola, o Vasco é atropelado lá no El Cilindro com uma zaga de Paulão e Eraso. Cara, 3 pênaltis. E o Martins ainda defendeu um que o cara chutou no meio. Teve o jogo do Jorge Wilstermann. Cara, teve o jogo do Fabrício, vocês lembram muito bem, Fabrício, a seleção. Tem muito jogo de 2018 marcante. Mas 2018 é um ano folclórico, assim. Marcante negativamente, no geral, né? Então é um ano muito folclórico. Acho que já tá a resposta aí. Então qual a prateleira desse time de 2018? É fraco? Unânime que é fraco? Fraco. Cara, esse time foi salvo pelo Maxi Lopes. Se não fosse o Maxi Lopes, esse time tinha sido rebaixado. Maxi Lopes e Thiago Galhardo também. Thiago Galhardo contribuiu também. O Pikachu foi uma peça importante. É um time que chama atenção, né, cara? Porque o Vasco em 2017 foi para Libertadores e o time que vai disputar a competição propriamente é pior. O time piora muito, assim. Perde as principais peças, perde Anderson Martins, o Breno sofre com lesão, né? Perde o Nenê. O time cai muito de qualidade, assim. Perde o Gilberto também, que era o nosso lateral direito na época. O Vasco perdeu muita gente nessa época. E 2018 é o último ano do Martim, né? Cara, é um ano que acaba que queima o Martim Silva com o Vasco. E aí ele sai do Vasco no final da temporada. Acho que tinha capacidade de permanecer. Martim Silva era um goleiro superior ao Fernando Miguel, que permaneceu. Até a gente for pensar nos outros anos, o Martim Silva é melhor do que o Vanderlei, que vários outros que jogaram no Vasco. Poderia ter permanecido no Vasco. É um ano que queimou ele também, né? Mas então, depois eu acabei sabendo, né, assim, nos bastidores, que ele saiu muito por conta do desgaste, né, a questão, a influência política também atrapalhou ele, e aí ele preferiu sair, né, até para não prejudicar ainda mais a relação que ele tinha com o Vasco, né. E aí você vê que até por ele estar jogando ainda, não se tem muito ele falando do Vasco hoje em dia, nem em entrevistas. Acredito que desde a saída dele ele deu algumas entrevistas e você não vê ele falando tanto do Vasco, né? Então, não sei, a impressão que fica é que ele fica com um sentimento de mágoa, sabe? Ele tem um sentimento de mágoa ali pela reta final dele da passagem com a camisa do Vasco. Infelizmente, não por culpa dele, né? E sim pelo que era o cenário do clube e a campanha em si que a equipe fez naquele ano. A relação desgastou, o Martins saiu, o Vasco teve um ano de muitos baixos, digamos assim, mas no final a gente conseguiu sair ileso dessa. A gente se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro e o Vasco da Gama de 2018 é mais um time que vai para a prateleira de fraco. Daí, no ano seguinte, temos o Vasco de 2019, Fred Guarim esse ano, Rossi, temos também algum... Todo ano é marcante. Osvaldo, como é que era o nome dele? Osvaldo Boca Negra. Osvaldo Henrique. Boca Negra. Aquele gol dele contra o Goiás, hein? Só foi pro lado errado, mas é um golaço. O Pikachu faz mais um ano protagonista do Vasco. Mas, e aí? É o ano do Ribamar, da musiquinha do Ribamar. Ano do 4x4. O 4x4, né? Exato. Vanderlei Luxemburgo. É mais um time que fica entre o fraco e o mediano, mas eu acho que esse eu vou pesar pro mediano. Vou explicar o porquê. Eu acho que isso a gente vai debater muito para 2025 também, o peso do treinador, o peso de um trabalho. E eu acho que era um elenco fraco e o Luxemburgo conseguiu transformar em uma equipe competitiva, sabe?
é um time que conseguia competir. O grande exemplo é aquele 4-4, mas não era um Vasco assim que a gente lembra de grandes resultados negativos, né? Igual, infelizmente, a torcida se acostumou nos últimos anos. Ultimamente é comum o Vasco levar uma porrada ou outra todo ano no Brasileiro. 2019 o Luxemburgo fez que fosse um time competitivo, com toda aquela característica dele de preleção, gritando. Mas eu acho que apontada pro Shell, apontada pro Shell. Eu acho que o grande nome desse ano de 2019 foi o Lucha, que fez se tornar um time fraco e mediano. Eu concordo. Eu acho que isso se assemelha muito ao ano passado, a 2024, sabe? Pelo menos eu vejo assim muito semelhante de 2024, a questão da influência do treinador. Tudo bem que dos treinadores completamente diferentes, né? O Lucha já era um cara renomado, né? Com várias conquistas, enquanto o Paiva aproveitou a oportunidade, né? Tava começando ali a carreira. Então também concordo, mediano de forma geral. O Vasco de 2019 foi o último grande trabalho de Luxemburgo aí? Acho que ele foi campeão paulista depois com o Palmeiras, né? Por mais que não tenha sido um grande trabalho, ele... Assim, porque levou o Corinthians também para a semifinal da Libertadores, não da Sul-Americana, recentemente. É porque eu lembro que realmente esse time do Vasco ele tinha uma dificuldade muito grande em jogar bola, mas o Luxemburgo realmente, eu lembro dessa época que os bastidores do Vasco bombavam, cara. Toda a preleção do Luxemburgo irritava, o cara realmente tinha uma influência muito grande e era algo muito simples, assim, parecia que era muito natural do treinador essa influência de conseguir mexer na cabeça do atleta e fazer com que ele jogasse um futebol que parecia que estava guardado ali dentro e você ainda não tinha visto, mas aí... Essa época aí tinha muito vídeo dele na Vasco TV, inclusive, para você ver o impacto que ele tinha dentro do clube, né? Então... o positivo Vanderlei Luxemburgo aí para o nosso Vascão. E aí temos o ano de 2020. O Vasco de 2020 é o ano da queda, é uma queda polêmica. A gente tem a chegada do Germancano ali no começo do ano, que faz muito gol nessa passagem pelo Vasco. Mas assim, como disse, ainda é um ano de queda, cara. Então a gente já meio que elimina algumas prateleiras. O que vocês acham? Fraco. Eu também vou no fraco, cara. Né? Acho que 2020 não sei vocês, né? Isso é pessoal, né? É a queda que mais me machuca, cara. Porque eu acho que o Vasco não era pra cair, assim. A forma que Vasco... foi, né? A forma que foi doeu muito. Aquele jogo do Internacional... Tomou muita goleada. E isso acabou prejudicando, né? Porque o Vasco esse ano acabou caindo por questão de saldo de gol. Ficou com a mesma pontuação do Fortaleza. Eu tenho convicção que se a gente não tivesse na pandemia, com a torcida do Vasco lá em São Januário, o Vasco não caía. Assim, naquele próprio jogo contra o Internacional vivendo uma bela fase. Mas aquele jogo o Vasco poderia ter conseguido pelo menos um empate se tivesse a torcida, assim. E teve os erros de arbitragem absurdos também, né? Que, poxa, foram falar lá, o VAR não tá funcionando. Mas se o VAR não tá funcionando, bizarro. Então espera, né? Para a partida, espera retomar, cara. Como é que pode? Isso não entra na minha cabeça, cara. Como é que... Tudo bem, o Internacional poderia ser favorecido, mas ele não poderia pensar aquilo ali. Mas, pô, como é que você entra na mente o Vasco dentro de casa, mesmo na pandemia? Se eu fosse o dirigente, falasse assim, não, paralisa a partida, espera voltar e quando voltar a gente retoma o jogo, entendeu? Eu bateria o pé e falar, beleza. Se vocês não querem sair, porque sim, para retornar tem que ter o consenso de todo mundo. Se não tiver o consenso, não retoma a partida, mas foi avisado, o VAR tá com problema e tal, então para mim isso não entra na minha cabeça, né? Aceitarem jogar mesmo com aquele aparelho assim, específico que era uma inovação na época, com problemas sem funcionar direito. Então, deram brecha, né, para dar a Blade, podemos dizer assim, a M, o BO, né? Então, cara, eu acho que isso mostra a falta de representatividade que o Vasco tinha na época, assim, em relação a comando. Porque, cara, é uma questão absurda, assim, a gente não viu nada sendo debatido depois, porque isso perde a justiça do campeonato, porque um jogo não tem VAR, e claro que é um lance muito difícil, mas eu tenho a impressão que o jogador do Internacional estava impedido no lance, e o Vasco cai por conta disso, porque eu acho que o Vasco perdeu de 2-1, né, assim, 3-1, não sei. Eu não lembro exatamente dos resultados, não. Mas, tipo... Teve aquele jogo contra o Bahia também, em São Januário, que o Gregory chegou de sola no Benítez, que era para ele ter sido expulso, né? Não foi. Esse eu lembro, isso não se eu lembro.
Então é complicado. O Vasco de 2000 foi o começo também. Apesar de ter tido um ano muito positivo, acho que o final do ano marca um pouco do desgaste. Eu já vi algumas pessoas reclamando do Germancano ali no final de 2020, devido. Ele perde pênalti em momentos decisivos, não Contra o perde? Internacional. Contra o Inter, né? Ele perde um pênalti. Time mal montado também. Você não viu o Vasco chegar, entrar na zona de acesso nenhuma vez. Deu muitas dificuldades, sofrendo pressão pro Guarani. O planejamento casa, parece que os caras faziam ao mesmo tempo que rolava a temporada. Né? Marquinhos Gabriel foi contratado para ser camisa 10, cara. E ele nunca foi camisa 10 na vida dele. Então, por ali você já vê, né? Então, Vasco de 2020 no fraco. Porque não pode botar mais no horrível, senão eu colocaria no horrível. Mas aí que tá a discussão. Se você vai botar o pior, aí se botar mais uma categoria no pior, aí eu baixaria o 2020 para horrível, na minha opinião, pelo menos. Então, vamos ver aí. Aproveitei até para trazer o gancho aí do próximo time. Então, cara, para mim, como eu acompanho a opinião do Gustavo, 2021 para mim foi um ano muito marcante no sentido de, cara, foi o pior Vasco que eu vi desde que eu nasci. Eu falo com muita tranquilidade em relação até o início mesmo do trabalho. Você vê o Alexandre Pássaro vindo nas entrevistas prometendo um modelo de contratação totalmente diferente, um modelo de trabalho diferente, contratações por... Até esqueci o nome do contrato, era produtividade, contrato de produtividade. Você tem jogadores aqui, os famosos medalhões que estavam parados em muitos elencos, vindo para recuperar o seu futebol no Vasco, prometendo tudo, Morato. O Vasco faz um carioca onde ganha do Flamengo de 3-1, faz um jogaço. E eu acho que essas coisas, de certa forma, elas marcam o ano. Parece aquilo uma ali coisa vislumbrou, aquela vitória acabou vislumbrando. Que, cara, o Vasco de 2000, enfim, Gustavo, o que você tem a dizer? Você acompanha a opinião do pior Vasco, o que você acha? Eu vou falar só uma coisa, é um time que ficou em 10º colocado na Série B, só isso. Simplesmente conseguiram fazer o Vasco ser um 10º colocado de Série B. Eu acho que só isso já... se não voltasse o Nenê, provavelmente teria caído para a Série C, né? O Nenê ajudou muito, foi muito... Nossa, pelo amor de Deus, verdade. Eu acho que isso simplesmente já bota no pior time da história do Vasco. Sim, com certeza. Cara, acho que sem dúvidas é o pior Vasco da história. Para mim, é discutível com 2013, mas, enfim. Mas acho que é basicamente isso, cara, que vocês falaram, entendeu? 2021, cara, foi muito bizarro negativamente, né? Então, enfim, não dá nem vontade, dá até ânsia de falar, né? De forma geral, assim. E eu pelo menos espero que não tenha mais algo semelhante a isso aí, pelo amor de Deus, sabe? A gente sabe que a administração do Vasco é complicada há décadas, né? Há mais de uma década, inclusive, mas pelo amor de Deus, espero que não chegue nada próximo àquilo do que foi 2021. Acho que o único time que chegou próximo a viver aquilo ali que o Vasco viveu foi o Cruzeiro, né? De 3 anos na Série B. Pô, verdade. Então é complicado, cara. Assim, é difícil falar de 2021, inclusive, pior que a estreia do Vasco na Série B já demonstrou o que seria, né? Porque o Vasco perdeu de 3-0 para o Operário, tomando um baile. Né? Então, nossa, assim, é muito complicado. Marcelo Cabo não conseguindo fazer o time jogar. Depois o próprio Pássaro também foi no Rio Grande do Sul para fechar com o Lisca. Lembro muito bem, o Vascaíno tirando onda, porque o Botafogo queria também, e aí os acasos do futebol, né? O Botafogo acabou subindo naquele ano, o último jogo, se eu não me engano, contra o Vasco, ou na reta final, e aí o Vasco com o próprio Lisca, ou já tinha saído, ficou um mês só, não lembro direito, ou se já era outro treinador, e o Botafogo com Chamusca, o Botafogo meteu 4-0 no Vasco, dentro de São Januário, um atropelo absurdo, o Vasco tomou uma porrada de vitória. O Vasco perdeu para o Vitória, se eu não me engano, que foi rebaixado para a Série C naquele ano. Então, cara, bizarro. Parecia que eles tinham entregado. Parece que o Vasco só entregou. Falou assim, gente, deixa rolar. Simulou o resto do ano. Exato. É muito complicado. Daquela fria. Só jogou porque tinha que jogar mesmo, né? Era ali por obrigação, mas não tinha vontade nenhuma. Cara,
se 2021 foi o pior ano, 2022 a gente veio com aquele gosto muito amargo ali, e foi um elenco com nomes não tão renomados. A gente começou a ter aquela noção, a gente não, acredito que a diretoria começou a ter aquela noção de que Série B se joga para ganhar e não com nome. Ih, travou. Travou. Cadê? Voltou, tá voltando. Voltou? Continua. Voltou. Então, onde é que parou? Você sabe me dizer? Não, que o time você não tá falando sobre 2022. Que não jogava com o nome e sim, com operários da bola. Sim, Sofria muito. Os famosos operários da bola sofreu realmente. Foi um ano complicado, aquele jogo contra o Sampaio Corrêa. Mas assim, tivemos Andrei Santos. Sampaio Corrêa, meu amigo. Porra, contra o Bahia, acho que foi na estreia da Série B, se eu não me engano, o Vasco sendo dominado dentro de São Januário pelo Bahia, né? A torcida gol do Figueiredo? Caramba, gol do Figueiredo, aquele golaço do Figueiredo. Não sei de onde que o Figueiredo tirou. Depois o próprio goleiro também, o Danilo, né? Danilo, o careca barbudo, falando que o Vasco comemorando a vitória como se fosse um título, né? E, por ele, com todo respeito, ele meter aquela ali falhando naquele lance, porque foi também a contribuiçãozinha dele no gol, né? Pô, meu parceiro, você falhou no jogo, baixa a bola, né? Fica quieto. Então, enfim, 2022 também foi um pouco sombrio, podemos dizer assim, mas menos pior do que 2021, né? Porque o Vasco também sofreu nesse ano, só garantiu, né? Eliminado cedo na Copa do Brasil, né? Sim, garantiu acesso mesmo só na última rodada, né? Com a Batalha de Itu, a famosa Batalha de Itu. Batalha de Itu, meu Deus. Cara, já tivemos... Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que eu botaria esse time num fraco, por mais que tenha conseguido o objetivo do acesso, mas eu ia sugerir pra gente separar o joio do trigo ali no fraco, já que a gente criou mais uma categoria, botar os times que não conseguiram manter o seu objetivo, né? Que era permanecer na Série A, descer talvez os rebaixados pro horrível e manter ali os que eram muito fracos, mas conseguiram o objetivo, talvez? Pode ser, ué. Pode ser. Baixar o... Pode ser. Assim? Fica assim, então. E aí, 2022 no fraco. Por mais que tenha conseguido o acesso, era um time muito fraco, com nossos operários da bola, né? Então, a minha visão desse time do Vasco de 2022... Andrei Santos destoando, né? Andrei Santos destoando, Marlon Gomes aparecendo, o próprio... O Peck já começando a... Sim. Eu acho que... evoluir, descontar. A minha visão desse Vasco de 2022 é que, sei lá, os caras pareciam não prometer nada, só que eles se doavam muito em campo, sabe? Tipo, o Anderson Conceição acabou criando um vínculo muito forte com o Vasco, que eu não esperava, sinceramente. Acabou que depois que ele saiu do clube, ele volta e meia fala nas entrevistas que gostou muito de representar o clube. Tem vídeos dele, né? Tem vídeos dele vendo os jogos do Vasco depois. Yuri Lara também é a mesma coisa. Yuri Lara, o Edmar também, acho que por mais que seja um lateral bem operário da bola, como a gente vem falando, foi um cara que se doou 100%, sabe? Então, eu acho que tem os seus méritos ali, por mais que poucos, assim, os caras se entregaram bastante. Eu tenho essa visão, e temos o Vasco de 2023, 777, investimento, Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. O que pode dar errado? Léo Pelé, Maurício Barbielsa. Gente. O que vai sair daí? Vai ver o trabalho dele agora, que ele fez no Atlético Paranaense, meu amigo, na semifinal do Paranaense, o que ele aprontou? Tomou de 3-0 pro Maringá. Final do Paranaense, simplesmente Operário e Maringá, tá, gente? Só para vocês terem noção. Olha quanto tempo que não ficava de fora ou o Atlético Paranaense ou Curitiba. Vocês verem como é que tá a situação aí do futebol paranaense. Complicado. Tempos difíceis. A fase no futebol paranaense é complicada. Mas assim, quem pegou Maurício Barbieri, olha eu confundindo de novo. Quem pegou Maurício Barbieri já poderia ter tido um aviso nesse Vasco de 2023 que pontuou pouquíssimo. Cara, sinceramente, eu acho difícil. Eu acho que eu botaria no fraco por conta depois da chegada do
depois da chegada do Ramon Dias, né? E a chegada de outros jogadores e tal, mas, olha, brigava forte ali para ficar no horrível, na minha opinião, Sim. mas eu colocaria no fraco de modo geral. É um time muito fraco, assim. É complicado, né? Mais um ano que a gente vai falar que o Vasco mudou o time totalmente pro segundo semestre, tentando salvar de um rebaixamento. Felizmente, nesse ano conseguiu, né? E aí, os grandes reforços de 2023 se tornaram a base do time até hoje, né? Chegou Paulinho, chegou Verratti, o próprio Payet contribuiu muito ali quando chegou em 2023. Eu acho que é um time fraco que talvez se a gente tivesse um ano inteiro com o Ramon Dias, poderia ter subido de categoria aí, né? Sim. O Ramon fez um trabalho de correção de curso mais Foi levante, protagonista, mais uma arrancada que eu acho que ele foi o principal. A gente falou do Luxemburgo, que ele foi o protagonista nesse time de 2019, perdão. Eu acho que dá pra gente também ali deixar o Ramon Dias num patamar de protagonista desse time de 2023, cara. Foi um baita trabalho. E eu vou deixar todos de acordo, o Vasco de 2023 no fraco, mas perigando ali na divisa cara, pelo conjunto da obra, sabe? Pela questão fora de campo também, administração, 777, Paulo Brax, né? Meu Deus do céu. Paulo Brax foi Luiz Melo, quem lembra do saudoso Luiz Melo. Enfim, Vasco de 2024, o que temos? Temos aqui uma semifinal de Copa do Brasil, saída de alguns jogadores, temos a saída de Ramon Dias logo no começo do ano, um começo complicado, tomar uma goleada do Criciúma dentro de casa, mas, enfim, eu tava nesse jogo, inclusive. Eu tava nesse jogo, teve o Boina, teve, enfim, aquela derrota horrenda para o maior rival. 4x0 pro Criciúma, que eu tava também. Esse jogo foi complicado demais. Mas assim, eu acho que a gente tem que colocar na balança, né? A trajetória na Copa do Brasil também, que foi longe, o futebol apresentado pelo Paiva conseguiu ser competitivo. Eu, pelo menos, colocaria no mediano o time de 2024. O Paiva tira leite de pedra, né? O Paiva realmente faz um trabalho que o Vasco, além dessas algumas saídas, algumas questões turbulentas, tem a questão, algumas lesões, lida com algumas lesões importantes, fundamentais, na real. Paulinho, Jair. São peças que fazem. Saída do Medel também, que teve um movimento ali interno para queimar ele, né? Porque já sabia que, por conta da folha salarial, dificilmente iria conseguir mantê-lo. Alexandre Matos, né? Que também teve ali um escândalo, né? Também depois gastou muito, depois teve um escândalo com um colega de profissão. Então, pesado. Cara, eu também encaixo 2024 no mediano. Eu acho que a gente consegue pesar tanto momentos positivos como negativos, né? É um time que voltou à semifinal de Copa do Brasil, poderia ter batido o final tranquilamente. É um time que teve o melhor resultado no Campeonato Brasileiro desde 2017, né? Uma 10ª colocação. Mas aí também pesa os pontos negativos, como vocês falaram. Foi um primeiro semestre conturbado, toda a questão envolvendo o Álvaro Pacheco. É um time mediano. É um time mediano e agora chegamos ao topo da montanha. Qual que é o potencial desse Vasco de 2025? Até então a gente já comentou aqui um pouquinho que não vem sendo o que dá, o que a gente espera, na verdade, desses jogadores, o que a gente acha que dá para tirar desses jogadores, desse elenco. O Carille ainda não vem encaixando um trabalho de muito entrosamento, de muitas ideias, apesar de estar tentando implementar o seu estilo de jogo. Eu queria que vocês dissessem a opinião de vocês sobre qual é o teto desse Vasco de 2025, na opinião de vocês. Vai lá, Gustavo. Eu acho que o torcedor vascaíno ele anda muito traumatizado e dá para entender completamente. A gente vendo aí essa lista dos últimos anos, assim, o começo de temporada, o nosso primeiro pensamento já é fugir do rebaixamento. Mas acho que é um time superior aos últimos anos, sim. Em questão de elenco, nós temos jogadores de qualidade. A gente pesando o que era 2024, né? Tirando as saídas e somando aos jogadores que vieram, eu acho que teve um acréscimo no elenco. A gente tem que ver o que vai render Nuno Moreira, o que vai render Garré, mas acho que são jogadores que têm potenciais interessantes. A gente vai ter a volta do Adson, o próprio David, que é um jogador que eu acho que pode contribuir, o Coutinho, que a gente tem uma expectativa de evolução ao longo da temporada.
por mais que acho que parte da torcida já tá perdendo essa esperança, eu acho que ele ainda pode contribuir. Tem o Verratti, que é um centroavante que a gente sabe de toda a qualidade dele dentro da área. É um time que tem potencial, assim. Mas aí a gente volta àquele ponto, né? A importância de um treinador. A gente citou aqui 2019 e próprio 2023 com o Ramon Dias, né? A importância dos treinadores ao longo da temporada. O Carille 2011 também, né? Com o É, próprio Carlos eu acho que em Gomes. 2011 os jogadores foram mais. Era um time de qualidade maior, assim. Eu acho que eles que fizeram a diferença. Tanto que o Cristóvão foi o treinador no segundo semestre e conseguiu lidar bem ali com toda a questão. Eu acho que o Vasco sendo bem treinado, encaixando, né? A gente falava muito de encaixe quando falava de 2011. Eu acho que é um time que tem potencial, cara. Mas eu acho que pela realidade eu encaixo no mediano por enquanto. E você, Cara, eu acho que concordo, assim, de forma geral com o Gustavo, né? Cara, eu acho que a expectativa da torcida é fazer pelo menos um ano um pouco melhor do que foi o segundo semestre ali do ano passado, por você não ter tantas perdas bruscas dentro do elenco. Então, assim, eu acho que por expectativa, né? Eu acredito que pelo menos seja um bom time, né? Você consiga ficar um pouco mais acima ali no brasileiro, né? Brigando talvez ali por uma vaga na pré-Libertadores, talvez chegar ali numas quartas de final, talvez, quem sabe, chegar numa semi de Copa do Brasil de novo, mas talvez ali chegar numas quartas, sabe? E acho que é acessível você alcançar uma final de Sul-Americana, por exemplo. Então, eu acho que a expectativa, de forma geral, seria ficar ali, classificar 2025 como um bom time, né? Mas a gente, como novamente ressaltando, até o momento a gente não viu isso, sabe? Então, eu classificaria pelo menos no bom time 2025 com relação à expectativa. É claro que depois, no final da temporada, a gente vai fazer de novo essa análise aí de expectativa e realidade. A gente tá fazendo a avaliação de 2025 em cima de uma suposição, né? Eu acho que se a gente tivesse um técnico que passasse mais confiança pra gente, a gente conseguia almejar esse time num patamar maior. Mas é complicado. Confesso que o trabalho do Carille até aqui não me empolgou. Não sei o que esperar. Eu acho um treinador muito comum, assim, muito conservador. Não vejo. Burocrático. Burocrático, não vejo grandes inovações no Carille. Eu acho que se a gente tivesse. É muito difícil a gente trabalhar com o Si, né? Mas talvez esse time na mão do Renato Gaúcho, que foi especulado ali no começo do ano, talvez poderia render algo melhor, não se sabe. Mas acho que a questão é defesa, né? A questão é defesa. Eu gostaria de um treinador que fizesse algo diferente. Acho que o Carille até agora não se mostrou isso, né? Eu acho que quem se encaixaria bem no Vasco, que já está empregado, talvez fosse o Gustavo Quinteiros, né? Que é um técnico um pouco diferente, né? Que está tendo até dificuldade também com o Grêmio nesse início de temporada, mas vejo como um treinador talvez que se encaixaria melhor ali com o Vasco, sabe? Certo. Então temos que escolher entre bom time e mediano. O Berbert Você desempata. Eu desempato. Você desempata. Cara, você é o voto de Minerva. Entendo e concordo que o Carille é um burocrata da bola, de certa forma. E eu pesei para pessimista na última votação, no último desempate. Dessa vez eu vou pender pro otimista, vou pro otimista. E, cara, eu acho que esse time tem condições de ser um bom time. E como o Berbert destacou, no final do ano a gente vai voltar aqui e vai refazer essa tier list ali, dessa vez com resultados concretos desse time de 2025 até o final da temporada, beleza? Amém. Então vale o print aí. Tier list tomara que o Gustavo esteja errado dessa vez, né? Pô, torcemos que o Gustavo esteja errado. Tem que estar. O pessimista Gustavo dessa vez, o otimista Gustavo, quer dizer, dessa vez está sendo pessimista, mas para quem tem relacionamento aí, quem namora, né, é a famosa frase: é melhor ser feliz do que ter razão. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Isso é muito. E é claro que a gente também quer, né? A gente também quer quem está acompanhando, deixa aí nos comentários, né? Quem está assistindo esse vídeo, se vocês concordam totalmente com essa divisão que a gente fez, se vocês discordam de alguma coisa, colocariam algum dos times em outra categoria, e com relação ao time de 2025, qual a expectativa de vocês, é claro, por favor, deixem aí nos comentários também, não esqueçam de deixar o like, se inscrever, inclusive, nos canais, né? Tanto no MCV Play como também no Mário Coelho Vasco.
E aí, é claro, compartilhem com os seus amigos, tanto no privado, como também nos seus grupos de Vasco, inclusive no WhatsApp, beleza? E até mesmo, né? Eu sei que o Facebook ainda é muito forte nessa parte de grupos, então deixem aí e gerem o debate com toda certeza, porque também o objetivo aqui desse vídeo é gerar uma polêmicazinha. Pois vai dar polêmica, porque o que o pessoal deve pensar de alguns elencos aí. Enfim, é isso, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Tamo junto.